Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 de Geografia 1, que corresponde à evolução da ocupação do território brasileiro, tá? No primeiro momento, nós vamos fazer a abordagem do processo de colonização do território brasileiro, né, que está intimamente ligado com o comércio do Mediterrâneo, né, o comércio de especiarias e tudo mais, que vai impulsionar as grandes navegações para que os portugueses cheguem no Brasil acreditando que estavam nas Índias, tá? E aí tem todo um processo histórico envolto disso, né? Os nativos brasileiros começam a ser chamados de índios. O território brasileiro fica cerca de 30 anos sem ser colonizado, porque a priori não tinha as especiarias para o comércio marítimo, né? O comércio com o Mediterrâneo, que eles foram impedidos de comercializar por questões religiosas estabelecidas na época. E a partir disso, a partir de 1530, é que você tem um avanço das expedições exploradoras no território brasileiro para conhecer o espaço e saber o que ele proporcionava à corte portuguesa, tá? Partindo disso, por volta de 1537, se eu não me engano, vem a primeira expedição para poder reconhecer todo esse território. E ao desenrolar de tudo, né, posterior ao processo de colonização, primeiro de capitanias hereditárias, Seis Marias, e a colonização de fato, a vinda da família real, o apoio da Inglaterra como primeira potência econômica, apoiando essa corte portuguesa na fuga, é, favorecendo o bloqueio continental, instaurado, instituído por Napoleão Bonaparte, você tem a formação desse território em torno do vínculo com a metrópole. O Brasil se torna colônia e Portugal a metrópole, onde a estação de matéria-prima para o comércio europeu é muito vasta, é muito extensa, é muito intensa, dizendo assim, tá? E aí, no século XIX, você tem algumas imposições de Portugal contra a atividade comercial no Brasil. Por quê? Era interessante para a metrópole manter o Brasil como colônia. Se a metrópole começa a perceber que a colônia tem uma autonomia econômica, ela perde essa colônia. E aí, em 5 de janeiro de 1785, Dona Maria I assina um alvará proibindo a atividade manufatureira do Brasil. Qual era a atividade manufatureira? Era atividade têxtil e as marmorarias, tá? Que eram muito presentes nesse processo. Mas qual é a base da economia brasileira? Regime escravagista, né? Escravocrata, que primeiro começou com os indígenas e depois com os africanos, tá? Então a base da economia brasileira, no primeiro momento, são com os indígenas e depois com os africanos. Partindo desse alvará assinado por Dona Maria I, em 1844, o principal objetivo dessa proibição era o aumento das tarifas alfandegárias para que não houvesse essa autonomia econômica na colônia, tá? Isso em 1844. Pois bem, anteriormente eu falei que a Inglaterra forneceu todo o apoio para a fuga da família real, né, da corte portuguesa para o Brasil, fugindo do bloqueio continental instituído por Napoleão Bonaparte, certo? Então, a elite inglesa chega até a corte e diz: olha, vocês
não podem mais manter vínculo conosco, porque nós somos a primeira potência econômica mundial, por conta de acumulação primitiva de capital, grandes navegações, mercantilismo e tudo mais. E nós estamos aqui quebrando esse contrato, esse vínculo com vocês, porque vocês são um país de regime escravagista, escravocrata, e é uma característica de país atrasado. Então, esse pacto, né, esse acordo é quebrado por conta disso. E aí, em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, tá? E também, em 1850, no mesmo ano, tem a assinatura do Código Comercial, que vai favorecer algumas questões voltadas para a agricultura presentes no país, tá? Mais à frente a gente vai ver alguns produtos que estão relacionados a isso. Então, assim, com a extinção do tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queiroz, algumas questões voltadas para o regime escravocrata começam a ser reduzidas, né? Mas esse escravo que vem no tráfico negreiro para o Brasil, qual é o destino final dele? Trabalhar nas lavouras de café, né? Primeiro cana-de-açúcar, depois café, até que você tem mais à frente uma divisão aí com os imigrantes, necessariamente em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro continua utilizando a mão de obra escrava, necessariamente a mão de obra africana, tá? E nesse sentido é que se desenvolve a questão do território brasileiro, tá? Necessariamente nesse sentido. Pois bem, nós temos aí para falar sobre o destaque de Irineu Evangelista de Souza, que é Barão de Mauá, né? Que foi um cara que quis trazer para o Brasil um processo de industrialização tanto quanto forte, né? Investindo na matéria-prima, investindo na construção, né, dessas indústrias, investindo no capital. Eu vou disponibilizar para vocês o filme chamado Barão de Mauá, né? Que vai tratar um pouco desse momento, dessa discussão da formação do território brasileiro. E, como eu falei no primeiro momento, você tem o cultivo da cana-de-açúcar, posteriormente o café, que vai estar intimamente ligado à exportação, né? Quando você tem o advento da Primeira Guerra Mundial, esse café para de ser exportado e aí sacas e mais sacas de café ficam acumuladas no Brasil e são todos queimados porque não tem quem compre, a produção é excedente e isso não proporciona lucro, né? E aí tem a divisão, a cafeicultura paulista, ela usa a mão de obra livre do imigrante e o Rio de Janeiro mantém a mão de obra escravagista, né? Nós temos ali no Vale do Paraíba, a caminho de São Paulo, era chamado Vale do Café nesse período, né? E a gente está falando aí de século XIX, né? E a participação dos imigrantes nesse processo. Com isso tudo, a gente tem um avanço da estrutura e da malha ferroviária para o avanço e escoamento desse café para outros estados do país, né? Aí é nesse momento que você tem aí um mercado consumidor, o capital, a mão de obra e a infraestrutura dentro do complexo industrial paulista voltado para o café, tá? Eu vou listar para vocês aqui a monocultura dos produtos, tá? Que eu fiz uma lista, a monocultura dos produtos e os séculos nos quais eles tiveram seu desenvolvimento. Primeiro, cana-de-açúcar,
século 16 e 17, tabaco 16 e 17, pecuária 16 e 17. Aí vem pecuária e agricultura de subsistência, 16 e 17. Essa agricultura de subsistência que eu estou citando aqui é a agricultura de subsistência que tem como base o plantation. Lembram do plantation? Aquela área que você planta e aí tem como objetivo principal revezar, né, as áreas para que você tenha sempre a produção com base na crise do século XIV, que você não tinha um rodízio dos espaços e aí chegou uma hora que a terra parou de produzir porque não tinha essa rotação de cultura que chama, tá? Depois, pecuária e algodão, século XVI e XVII ainda. Mineração e agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela que você planta para se alimentar, tá? E em seguida, algodão, 17 e 19. Mineração e agricultura de subsistência, no século XVIII. Café, agricultura de subsistência, 19 e 20. Cacau, 19 e 20. Borracha, 19 e 20. E drogas do sertão, 16 e 17. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, essa listagem foi retirada da página 118, onde você tem um mapa que apresenta aonde acontecer essa variação dentro do território brasileiro. Tá bom, gente? Espero que com esse vídeo eu possa ajudar de alguma forma, né? E qualquer coisa, estou à disposição. Grande beijo, fique em casa.